tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar sobre química orgânica. Essa é a nossa primeira aula sobre química orgânica, então a gente vai falar sobre os conceitos iniciais e as primeiras coisas que você precisa saber sobre esse conteúdo. Depois disso tudo estabelecido, nos próximos vídeos a gente começa a falar sobre mais coisas interessantes de química orgânica. Então, para você não perder nada desse conteúdo, você se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho das notificações para continuar acompanhando nossas aulas todas as vezes que elas saírem. E não esquece de acompanhar a gente também no Instagram e no Facebook, portanto, se você ainda não segue a gente nessas redes sociais, segue a gente lá. Então vamos, sem mais delongas, começar a falar dessa parte tão importante da química que não pode de maneira alguma ser deixada de lado, seja nas suas provas do colégio, seja no seu vestibular. Vamos embora. E para falar de química orgânica é importante que a gente tenha sempre um contexto histórico inicial, para a gente saber muito bem de onde a química orgânica veio e do porquê que a gente trata tanto disso. Então a primeira coisa que você precisa saber é que os compostos orgânicos eles estão extremamente presentes na nossa vida cotidiana. Então é importante que a gente saiba tratar esse tipo de composto, é importante que a gente saiba fazer as análises químicas que a gente precisa fazer aqui durante as nossas questões, tanto do vestibular quanto aí da sua prova. Então eu quero trazer para você o conceito inicial de como que foi esse estudo da química orgânica, como ele começou, né? E a conversa dos químicos sobre química orgânica, ela começa lá no século XVIII, quando já existia uma grande separação entre o que era química orgânica do que era química inorgânica. Porém, é importante que você saiba muito bem que nesse início, a separação entre química orgânica e inorgânica, ela era muito simples, muito rudimentar. Era uma separação que diferenciava pura e simplesmente pela seguinte característica: compostos orgânicos são aqueles compostos que estão presentes em organismos vivos e os compostos inorgânicos são aqueles compostos provenientes de estruturas inanimadas, que são estruturas que não possuem vida. Ou seja, a grande diferença era: de organismos vivos eu consigo extrair compostos orgânicos, de seres inanimados eu consigo extrair compostos inorgânicos. E era assim que era feita essa distinção. E nessa época, muito se afirmava que era impossível transformar um composto inorgânico em um composto orgânico. Ou seja, nessa época a química não conseguia produzir compostos orgânicos de maneira artificial, ou seja, em laboratório. E é a partir daí que começa toda a nossa brincadeira na química orgânica, porque foi lá no século XVIII, ali no meio pro final do século XVIII, que um grande cientista chamado Wöhler criou a sua síntese, a conhecidíssima síntese de Wöhler. E no que consiste a síntese de Wöhler? Nada mais é do que uma transformação de um composto inorgânico em um composto orgânico. E o que isso quer dizer? Isso naquela época foi muito importante, porque foi a primeira vez que nós conseguimos sintetizar um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Tá aí, e como que funcionou essa síntese de Wöhler? Olha, o Wöhler fez o seguinte: ele pegou o nosso cianato de amônio e transformou esse cara em ureia. Isso mesmo, ureia, que a gente encontra lá nas excreções de grande parte dos animais, ou seja, um composto orgânico que naquela época era obtido somente dos excrementos dos animais, porque era a única maneira de obter composto de seres vivos. E o mais legal é que o Wöhler ele conseguiu essa transformação pura e simplesmente por um processo de aquecimento. O Wöhler pegou o cianato de amônio, que tem uma estrutura mais ou menos como essa aqui, ó, e transformou em ureia pura e simplesmente pelo aquecimento, que é um bichão com essa estrutura aqui, ó. E nesse momento você se acalme, que você não precisa conhecer essas estruturas por enquanto. A gente vai falar bastante sobre química orgânica e ao longo das aulas você vai aprendendo o que é e como montar cada uma dessas estruturas. Mas não se esqueça que esse processo é pura e simplesmente um processo de aquecimento. Então aqui nas reações químicas e principalmente nas reações orgânicas você vai ver muita representação deste símbolo, que é como se fosse um delta da matemática mesmo, e ele representa o aquecimento. E essa síntese, no fim das contas, ela foi muitíssimo importante, transformando um composto inorgânico em um composto orgânico. E isso causou um rebuliço gigantesco aí na química do mundo como um todo. Foi, na verdade, o desabrochar da química orgânica. Foi a partir daí, quando nós descobrimos que era possível sim formar compostos orgânicos a partir de inorgânicos, que nós começamos a olhar para a química orgânica com bastante mais cuidado e com bastante
bastante mais vontade de aprender mais coisas sobre isso. Então, para você não perder de vista aí, guarda esse conceito de que essa foi a primeira síntese de um composto orgânico feita artificialmente. Essa é a informação mais importante que você precisa saber sobre a síntese de Wöhler. E vamos dando sequência nessa história da química orgânica. E aí, depois dessa primeira síntese, tudo começou a ficar mais tranquilo, tudo começou a ficar mais legal. Os químicos começaram a trabalhar muito em cima da química orgânica, e um dos químicos mais importantes da química orgânica, depois da síntese do Wöhler, foi o Kekulé. E o Kekulé, ele trouxe para nós os princípios da química orgânica. Essa parte é muito importante para que você entenda como que os compostos orgânicos funcionam e quais são as regras principais para que a gente saiba lidar com compostos orgânicos. Então o Kekulé trouxe para nós algumas informações e algumas regrinhas que é importante que nós sigamos daqui para frente. A primeira regra sobre compostos orgânicos que a gente vai guardar aqui, e eu vou colocar entre aspas como se fosse o Taif falando mesmo, é que você vai guardar o seguinte: o carbono, ele consegue fazer 4 ligações, então ele vai fazer 4 ligações e ele tende a formar cadeias. Foi uma das coisas mais importantes que o Kekulé falou, e a gente vai anotar aqui que o carbono faz 4 ligações e que ele tende a formar cadeias, que nós vamos chamar daqui para frente de cadeias carbônicas. E uma outra coisa muito importante que o Kekulé falou foi que os átomos de carbono, eles ligam-se por meio de ligações covalentes, sejam essas ligações simples, duplas ou triplas. Ou seja, a gente vai olhar principalmente para compostos que fazem ligações covalentes, a gente vai olhar principalmente na química orgânica para ligações do tipo covalente. E de maneira geral, resumindo o que o Kekulé nos falou, o que a gente tem é que o carbono, ele faz 4 ligações e tende a formar cadeias. Então o carbono, ele forma estruturas mais ou menos como essa daqui. E é isso que você precisa se acostumar a fazer na química orgânica. Olha só, todas as vezes que você tem um composto orgânico, você tem uma cadeia, uma sequência de carbonos mais ou menos como essa, do jeito que o Kekulé falou. O carbono fazendo ali 4 ligações no total, sendo que essas ligações, essas 4 ligações do carbono, elas podem aparecer por meio de ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. Mas daí, como que eu identifico essas ligações? Olha só, todas as vezes que a gente tem um tracinho simples, a gente tem uma ligação simples. Olha que coincidência. Portanto, essa ligação que tem um traço único é chamada de ligação simples. Lembre-se que essa ligação simples é uma ligação covalente, portanto é uma ligação do compartilhamento de 2 elétrons. Todas as vezes que eu faço um traço como esse, na verdade eu tenho um compartilhamento de um parzinho de elétrons aqui. E se cada tracinho representa uma ligação, se eu tenho 2 ligações, eu tenho, portanto, uma ligação dupla. Então a ligação dupla, ela é representada por 2 tracinhos, um em cima do outro, paralelos entre si aqui. E por fim, 3 ligações como essa exatamente iguais caracterizam o que nós chamamos de ligação tripla, representado por 3 barrinhas paralelas entre si, uma em cima da outra. Então nesse início é um dos principais nomenclaturas que você precisa se acostumar aqui: ligações simples, duplas e triplas. E tem um detalhe muito legal aqui, que nós falamos que todas as vezes que nós temos a formação de uma ligação simples, ela é caracterizada por uma ligação que nós chamamos do tipo sigma. Portanto, toda ligação simples é composta por uma ligação do tipo sigma e somente por uma ligação do tipo sigma. Quando nós olhamos para ligações duplas ou triplas, elas sempre vão apresentar uma ligação do tipo sigma e uma ligação nova que nós vamos chamar de ligação do tipo pi. A letra pi mesmo, a letra grega pi. Exatamente. Então aqui a gente tem 2 ligações, sendo que uma dessas ligações sempre será uma ligação sigma e a outra ligação, a segunda ligação formada, será uma ligação do tipo pi. Ou seja, assuma sempre que a primeira ligação entre carbonos é uma ligação do tipo sigma, portanto todas as vezes que a gente formar ligação, a gente vai ter pelo menos uma ligação sigma. E só vai ter uma ligação sigma, porque todas as outras ligações para a formação da dupla ou da tripla serão chamadas de ligações do tipo pi. Portanto, na ligação tripla nós temos essas 2 outras ligações do tipo pi. Então na simples só temos a sigma, na dupla temos uma sigma e uma pi, e na tripla nós temos uma ligação do tipo sigma e 2 ligações do tipo pi. E é muito importante que você saiba diferenciar esses 2 tipos de ligação, porque existe uma diferença muito grande da intensidade da força dessas ligações. A força da ligação sigma, ela é sempre maior que a força da ligação pi. Como assim, Taif? É sempre mais fácil romper uma ligação do tipo pi do que uma ligação do tipo sigma. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Guarda essa ideia de sigma e pi, que você vai estar muito bem já
neste começo. Bom, e agora que a gente fechou a parte histórica, né, trazendo para nós as regrinhas que o Kekulé nos estabeleceu no começo lá da química orgânica, agora sim a gente vai começar com classificações sobre os compostos orgânicos, olhando para o carbono, olhando para a cadeia e coisas mais, para que a gente tenha uma base robusta para fazer exercícios e você sair desse vídeo sabendo tudo sobre esse início de química orgânica. Então, para começar as classificações dos compostos orgânicos, a gente vai olhar primeiro para a classificação do carbono. A gente vai olhar primeiro para o carbono sozinho e para como ele se estrutura nas moléculas. E depois a gente olha para a molécula como um todo para falar sobre essas cadeias e os tipos de cadeia, que é assunto para o próximo vídeo. Então, nesse vídeo aqui a gente vai concentrar em falar do carbono especificamente. Então, a classificação do carbono tem a ver com quantos outros carbonos esse carbono está ligado. Então, um átomo de carbono ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário ou quaternário. Vou escrever aqui. O átomo de carbono que vai ser chamado de primário vai ser aquele carbono ligado a no máximo um outro átomo de carbono. Então, imagina uma seguinte molécula na qual eu tenho carbonos conectados entre si e o carbono vai ser dito primário quando ele for ligado a no máximo um outro carbono. Então, só para facilitar a nossa vida na representação, eu vou chamar esse primário com esse primeiro aqui, né? O primário, então, é o carbono ligado a no máximo um carbono. Então, o segredo é olhar para quantos carbonos o carbono está ligado. Veja que eu estou comparando com carbonos, então não é a quantidade de ligações daquele carbono, porque a gente sabe que o carbono pode fazer 4 ligações, o Kekulé deixou isso bem claro pra gente. Mas a preocupação aqui é a quantos outros carbonos esse carbono está ligado. No nosso primário, a gente só vai ter carbono ligado a um outro carbono no máximo. Ele pode não estar ligado a ninguém, como é o caso do metano. O metano é um carbono que não está ligado a ninguém, e esse carbono ele precisa ser classificado como primário, porque ele não está ligado a ninguém, mas a classificação de primário é até no máximo um carbono. E como você já percebeu, se para o primário é ligado a um carbono, o secundário é ligado a 2, o terciário é um carbono ligado a 3 carbonos e o quaternário é aquele carbono ligado a 4 carbonos. E aqui no quaternário tem uma coisa muito legal a cargo de observação, que é uma coisa que a gente vai falar lá na frente de novo, lá nas isomerias, principalmente na isomeria ótica, que é o seguinte: o carbono sendo quaternário, ele pode ter as 4 ligações diferentes. Se as 4 ligações forem diferentes entre si, ou seja, os 4 ligantes do carbono são completamente diferentes, a gente chama este carbono, então, de um carbono assimétrico. Como assim, Taif? O carbono ele é dito assimétrico quando os 4 ligantes desse carbono são completamente diferentes entre si. E todos precisam ser diferentes. Quando eles forem todos completamente diferentes, nós chamamos esse carbono de carbono assimétrico. É uma definição que nesse primeiro momento a gente não vai usar muito, mas é importante que você saiba disso lá na isomeria. Então vai um spoiler sobre isomeria aí. E pra gente entender um pouco melhor sobre a classificação dos carbonos, eu vou fazer uma divisão para você e vou te trazer um exemplo genérico sobre carbonos e sobre uma cadeia carbônica. Então imagina que eu tenho a seguinte cadeia aqui. Então vamos analisar aqui esses carbonos, começando por esse carbono aqui. Quando eu olho para esse carbono, eu percebo que esse carbono não está ligado em nenhum outro carbono. Na verdade, ele está ligado em hidrogênios e um oxigênio. Como ele não está ligado a nenhum carbono, ele se enquadra na classificação de carbono primário, que é no máximo um carbono. Olha, 0 carbonos ligado a 0 carbonos é a mesma coisa que ligado a no máximo 1. Perfeito, então eu posso classificar esse carbono como sendo um carbono primário. Esse carbono aqui também pode ser classificado como carbono primário por um outro motivo. Olha só, esse carbono ele está ligado a 3 hidrogênios e somente um outro carbono ligado a no máximo um carbono, portanto carbono primário. Quando nós olhamos para este carbono aqui, nós percebemos que esse carbono está ligado em outros 2, portanto deve ser classificado como carbono secundário. E que este carbono, olha a malandragem, ele está ligado a um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Este ligante é um oxigênio, portanto não contabilizamos. 1, 2, 3 é terciário. Então esse carbono é terciário. Não deixe de perceber que esse carbono daqui também é um carbono primário, este também é um carbono primário, e a mesma coisa acontece com esses 2 carbonos de cima, porque todos eles estão ligados a somente um carbono na cadeia. E agora, por último, talvez o mais difícil de enxergar, é este carbono aqui. Esse carbono está ligado em 1, 2, 3, 4 carbonos. Se está ligado em 4 carbonos, ele é chamado de carbono quaternário. Perceba que esse carbono, por mais que ele seja quaternário, ele não é assimétrico, porque este ligante e este ligante são exatamente iguais. Então não são todos os ligantes diferentes, ou seja, ele não é classificado como assimétrico, porém continua sendo classificado como carbono quaternário. Então é assim que a gente faz uma classificação para qualquer carbono da sua cadeia, seja qual for a sua
sua cadeia carbônica. Tem um outro ponto muito relevante que a gente precisa tratar sobre cadeias carbônicas, que é sobre a hibridização dos carbonos nessas cadeias. Vamos seguir para isso agora. Bom, e nessa aula eu quero conversar um pouco com você sobre as hibridizações do carbono. Calma que essa aula é uma aula introdutória, portanto a gente não vai elaborar a teoria das hibridizações do carbono com toda a profundidade que ela merece. Aqui eu quero que você guarde uma regra prática só para saber identificar que tipo de carbono que a gente está olhando. Então a gente vai olhar para o carbono da molécula e identificar qual tipo de hibridização que ele tem através de uma regrinha prática muito rápida que eu quero que você guarde nesse vídeo. Se você acompanha o nosso canal do YouTube, você já deve ter visto um vídeo do nosso Dicas a Mais falando sobre hibridização de qualquer tipo de estrutura. Nesse vídeo a gente vai usar exatamente a mesma regra prática daquele vídeo do Dicas a Mais. Mas se você quer aprender com bastante calma a hibridização dos compostos de um modo geral, existe um vídeo da parte de atomística, um vídeo de ligações químicas que fala sobre a hibridização das moléculas envolvendo as geometrias moleculares. Mas isso é assunto para outro vídeo do Aulas a Mais. Então vamos seguir aqui com as possíveis hibridizações. Eu vou separar os tipos de hibridização do carbono com base nos tipos de ligação que esse carbono faz. E você vai guardar comigo a seguinte regrinha, olha só. Se o carbono ele só faz ligações do tipo simples, ou seja, uma covalente simples, nós chamaremos esse carbono de um carbono do tipo híbrido sp3. Como assim, Taif? Carbono que faz somente ligações simples faz um total de 4 ligações. Esse total de 4 ligações, olha a regrinha prática aqui, nós contaremos da seguinte maneira: S, P1, P2, P3. Portanto, híbrido sp3. Então, o carbono com 4 ligações é um híbrido sp3. Taif, mas o carbono ele pode apresentar ligante somente para 3 lados diferentes, quando ele faz uma ligação dupla. Quando ele faz somente uma ligação dupla, esse carbono tem uma estrutura mais ou menos assim, portanto ele tem ligações para 3 lados diferentes e a gente vai, como regrinha prática, contabilizar da seguinte maneira: sp1, p2. Portanto, este carbono é um híbrido sp2. Então tem ligante para 3 lados, é híbrido sp2. Se o carbono tiver 2 ligações duplas ou até mesmo uma ligação tripla, como assim, Taif? Exatamente, é um carbono com 2 ligações duplas ou um carbono com uma ligação tripla. Perceba que essa ligação tripla pode ser escrita desse jeito ou desse jeito, tanto faz. Independente do caso, eu quero que você perceba, fazendo a regrinha prática, que nós vamos contabilizar SP, portanto o híbrido SP. SP, somente ligante para 2 lados. SP, SP. Portanto, todos esses são híbridos SP. Então, as hibridizações do carbono são essas daqui e você precisa se acostumar a classificar o carbono dessa maneira. De novo, se você quiser a explicação completa do porquê que a hibridização é dessa maneira, acompanhe os nossos vídeos do Dicas a Mais e das nossas aulas na plataforma. Mas isso, como regra prática, já é bastante útil para a resolução dos seus problemas. É isso que você precisa saber fazer para identificar o tipo de hibridização. E por último aqui, eu vou te mostrar diversas maneiras de representar essas cadeias carbônicas para que a gente ganhe agilidade nas questões de química orgânica. E eu não sei se você percebeu umas 2 aulas atrás que eu desenhei um composto carbônico mostrando todos os hidrogênios desse composto. Ou seja, eu mostrei a fórmula que nós chamamos de fórmula estrutural do composto, e essa fórmula estrutural é a fórmula que representa o composto com todas as suas ligações muito bem representadas. Ou seja, se eu represento um composto como este daqui, você vai perceber que existiu uma preocupação da minha parte de representar todos os ligantes, hidrogênios e oxigênios de uma maneira mais expandida possível, ou seja, essa representação nós chamamos de representação da fórmula estrutural, que é a representação mais expandida possível. O problema é que essa fórmula estrutural, por mais que ela nos mostre tudo que está aqui nessa molécula, ela é uma estrutura demorada de ser desenhada, porque é uma estrutura que vai representar todas as ligações de uma maneira muito cautelosa e muito explicadinha. Portanto, essa fórmula não é uma das mais utilizadas no dia a dia da química orgânica, então é importante que você se acostume com as outras fórmulas possíveis para as representações da cadeia. Uma segunda fórmula que já é mais utilizada do que estrutural é o que nós chamamos de estrutural condensada, que de um modo geral ela costuma agregar os átomos de hidrogênio na molécula, facilitando o seu desenho. Então esse hidrogênio e esse hidrogênio estão juntos com esse carbono, nós chamamos de H2C. Este hidrogênio está junto com esse carbono, HC. Este oxigênio continua sendo representado pelo simples fato de não ser um hidrogênio, então na estrutural condensada nós aglutinamos os hidrogênios
hidrogênios na molécula, e este carbono com 3 hidrogênios representamos CH3. Então essa fórmula ainda é uma fórmula estrutural, mas que condensa todos os hidrogênios próximos ao carbono para agilizar a representação. Mas uma das mais utilizadas no dia a dia da química é a fórmula do tipo palito, que é uma fórmula estrutural que vai representar as ligações de carbono através de simples traços. E se o traço é simples, a gente está falando de uma ligação simples. E cada um destes vértices desta representação em palito, ele equivale a um carbono. Como assim, Taif? Cada vértice é um carbono. Exatamente. Então, neste nosso exemplo, nós temos um total de 4 carbonos. Estamos aqui nossos 4 carbonos. E entre o primeiro e o segundo carbono existe uma ligação dupla que nós representamos como um segundo traço nessa representação palito. E no terceiro carbono existe uma ligação dupla com o oxigênio que nós representamos do mesmo jeito que anteriormente, com uma dupla com o oxigênio. E todos os hidrogênios dessa representação não serão mostrados na representação palito. Como assim, Taif? A representação palito ela já está finalizada, ela fica exatamente dessa maneira. E os hidrogênios que aqui existem, eles ficam omitidos. Então todas as vezes que você vir uma representação do tipo palito, assuma que os hidrogênios eles existem, mas eles estão omitidos da molécula. E onde que estão esses hidrogênios? Taif, ó, nesse carbono já tem 2 ligações formadas, faltam mais 2. Essas 2 são hidrogênio. Taif, neste carbono eu já tenho 3 ligações estabelecidas, então essa última é hidrogênio. Neste carbono eu já tenho 1, 2, 3, 4 ligações estabelecidas, não tem nenhum hidrogênio, e nesse carbono só tem uma ligação estabelecida, portanto 3 hidrogênios. Perceba que tudo que está em vermelho nunca vai ser representado na fórmula do tipo palito. Então eu representei aqui para que você perceba que é a mesma molécula, que é o mesmo composto, porém na representação palito nós não representaremos estes hidrogênios. E essa acaba sendo a fórmula mais rápida da gente representar, porque é uma fórmula que é ágil e que te mostra todos os componentes da nossa cadeia. E por último eu vou te mostrar uma representação da fórmula molecular. A fórmula molecular é a fórmula que condensa em carbonos, hidrogênios, oxigênios e os seus elementos químicos e te mostra quantos de cada um a gente tem. Como assim, Taif? Eu tenho 4 carbonos nessa molécula, portanto C4. Eu tenho 6 hidrogênios, portanto 6 hidrogênios. E eu tenho 1 oxigênio, portanto 1. E aí quando é só 1 a gente não precisa representar. Essa é a fórmula molecular desse composto, que está sendo representado de vários jeitos diferentes. O problema é que essa fórmula molecular ela é uma fórmula genérica e que por isso você precisa ter bastante cuidado com esse tipo de fórmula. Essa fórmula ela representa esse composto, mas que pode representar diversos outros compostos orgânicos como esse. Ou seja, essa fórmula ela representa um conjunto de compostos que tem 4 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. E não se assuste, a gente pode ter vários compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Exatamente, eu posso ter outros compostos representados por essa mesma fórmula molecular. Para que você tenha uma referência, eu poderia desenhar o seguinte composto aqui. Perceba que esse novo composto que foi representado, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos, portanto ele é C4. Ele tem 2 hidrogênios aqui nessa ponta, neste carbono. Ele tem 2 hidrogênios neste carbono. Também tem um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui que nós não representamos, portanto ele tem 6 hidrogênios e este oxigênio do meio. Ou seja, é um novo composto com a mesma fórmula molecular. Então muito cuidado nessas representações do carbono. E para a gente finalizar, vamos consolidar tudo isso com um exercício para você sair dessa aula sabendo tudo sobre a classificação dos carbonos na cadeia carbônica. E nessa questão eu trouxe para vocês uma adaptação de uma questão da Estadual de Maringá do ano de 2016. Essa questão fala assim: considerando o composto abaixo, assinale o que for correto. Na nossa primeira afirmação eu falo o composto possui 5 carbonos com hibridização sp3. Opa, para falar de hibridização sp3, lembra, se ela é sp3, eu tenho todas as ligações sendo ligações simples do carbono. Então eu tenho que identificar nessa molécula carbonos que possuam todas as suas ligações simples, ou seja, que faz 4 ligações diferentes. Portanto, eu preciso identificar quais são esses carbonos. Esse carbono faz 4 ligações simples, esse também. Este carbono faz 4 ligações simples, este carbono também. Este carbono faz uma ligação dupla, não quero. Este também não quero. E este carbono também faz uma ligação dupla, portanto não me interessa. E para ficar mais fácil de você ver quais são esses carbonos, eu vou representar todas as ligações que estão omitidas na fórmula do tipo palito. Nós temos todos esses carbonos com ligação. Então esse carbono
com 3 ligações de hidrogênio, mais uma ligação aqui, é um carbono sp3. Então temos um carbono aqui. Este carbono com 4 ligantes diferentes é um carbono do tipo sp3. Temos um outro carbono aqui. Esse carbono tem 4 ligações diferentes, é um terceiro carbono sp3. Esse carbono tem 4 ligações diferentes, é o quarto carbono sp3. Porém, nós não temos nessa molécula nenhum outro carbono que faz 4 ligações diferentes. Portanto, só temos 4 híbridos sp3 e não 5 como está falado nessa afirmação. Portanto, essa afirmação é falsa. Na próxima afirmação, ele fala que o composto possui 4 carbonos primários. Vamos lá, o que é carbono primário? É aquele carbono que está ligado a, no máximo, um outro carbono. Quando eu olho para este carbono aqui, ele está ligado em hidrogênio, oxigênio e somente um carbono. É um carbono primário. Quando eu olho para este carbono aqui, este carbono também só está ligado em um carbono. Também é um carbono primário. Esse carbono está ligado em somente um carbono também. Olha que sorte a nossa, porque essa ligação é com oxigênio e essas duas ligações são com hidrogênio. Então este carbono aqui também é um carbono primário. Este carbono aqui que a gente está olhando com carinho agora está ligado em um oxigênio, outro oxigênio, um hidrogênio que não está representado e somente um carbono. Também é um carbono primário. Portanto, nós identificamos um carbono primário, 2, 3 e 4. Perceba que esse carbono está ligado em 2 outros carbonos, portanto é secundário. Esse carbono está ligado em 2 carbonos, portanto é secundário. E esse carbono está ligado em 2 carbonos, portanto é secundário. Então, de fato, nós temos 4 carbonos primários. A 2 está correta, vou manter o número 2 aqui. A afirmação que vale 0,4 na nossa soma diz que a cadeia carbônica possui 2 insaturações. Para nós não perdermos esse exemplo, a insaturação representa a quantidade de duplas da nossa cadeia. Nossa cadeia tem uma insaturação, ou seja, uma dupla aqui, e mais uma dupla aqui. Essa afirmação também é verdadeira. E a última afirmação fala que a molécula possui 14 ligações sigma e 2 ligações pi. Lembra, a ligação sigma é a primeira ligação formada entre 2 elementos na ligação, e a ligação pi são as segundas ou terceiras ligações que são formadas entre esses mesmos elementos. Quando a gente olha para essa ligação dupla e para essa ligação dupla, nós temos aqui uma ligação do tipo π para cada dupla. Então nós temos 2 ligações do tipo π, isso é verdade, e agora precisamos contar as ligações do tipo sigma. 3 ligações sigma aqui, então vou deixar um 3 aqui na frente, com mais uma ligação sigma aqui, com mais uma ligação sigma aqui. Essas 2 ligações com hidrogênio também são sigmas, então já temos 3, 4, 5, 6, 7 ligações, 8 ligações, 9 ligações, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ligações do tipo sigma e apenas 2 ligações do tipo π, que é diferente do que está dito na última afirmação. A última afirmação falou que só tínhamos apenas 14 ligações do tipo sigma e isso não é verdade, são 18. O que faz com que o número 8 esteja errado, faz com que resulte então numa soma 0,6 dessa nossa questão adaptada da Estadual de Maringá. Ou seja, uma questão que não é tão complexa, mas que exige que você saiba com bastante calma todos os conceitos que a gente falou nesse vídeo. Conceito de carbono primário, conceito de hibridização do carbono, ligações do tipo sigma, ligações do tipo π. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido tudo até aqui. E se você assistiu o vídeo até agora, meu guerreiro, minha guerreira, não se esquece de curtir o nosso vídeo, de compartilhar com todos os seus amigos. E com isso tudo dito, eu me despeço de você. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Tchau!